Me chamou a atenção uma pergunta que eu tenho visto, né, que tem sido bastante recorrente, das pessoas geralmente perguntarem, né, quem tem diabetes, de em quanto tempo ele tem que comer. Isso é uma coisa bastante interessante, porque há algum tempo atrás, era sempre falando assim, quem tem diabetes tem que comer de 3 em 3 horas. Né? A gente sabe que com a mudança no tratamento e o próprio tipo de diabetes, tudo isso acaba muitas vezes não sendo necessário. Então, acho que para responder a pergunta, né, de quanto tempo quem tem diabetes precisa comer, primeiro, a gente precisa entender que tipo de diabetes que a pessoa tem. A gente sabe que o mais frequente na população é o diabetes tipo 2, depois o segundo mais frequente é tipo 1, gestacional, e os outros tipos de diabetes. Agora, no diabetes tipo 2, que tipo de tratamento que normalmente a pessoa recebe? Ele vai utilizar antidiabético oral. Inicia sim o tratamento, muitas vezes com um antidiabético oral ou mesmo a combinação de 2 ou 3 antidiabéticos orais que vão agir em diferentes partes do corpo. Agora, a gente tem que lembrar que nem todo antidiabético oral ele vai promover hipoglicemia. Então, normalmente, né, as sulfonilureias aí, ou as metiglinidas, esses medicamentos, eles são hipoglicemiantes, quer dizer, a função deles é exatamente fazer com que o pâncreas produza mais insulina. Então, nessa situação, esse tipo de medicamento, ele pode sim, se a pessoa ficar talvez um período maior sem se alimentar, aumenta o risco dele vir a fazer hipoglicemia. Agora, o que vai determinar o tempo para a gente comer, né? Mesmo tomando esse tipo de medicamento para quem tem diabetes tipo 2? É a pessoa medir a glicemia. Então, não é porque você, chegou o horário do almoço, né? Foi medir a glicemia, está mais de 200, não que necessariamente você precise se alimentar naquele momento. O que é importante entender é que a quantidade de alimento que a gente precisa durante o dia ela tem que ser distribuída durante o dia. E que esse alimento ele forneça todos os nutrientes que são necessários para a gente manter a nossa saúde, fazer a manutenção da nossa saúde. Então, outra situação que é bastante frequente, né, principalmente no diabetes tipo 1, que as pessoas normalmente associam, né, você usa insulina, então você não pode ficar mais do que 3 horas sem se alimentar. Antigamente, isso era bastante frequente, porque o que acontecia? Você tinha, normalmente, uma grande quantidade de insulina basal como parte do tratamento, e isso fazia com que, se você não se alimentasse ou se pulasse uma refeição, fazia episódio de hipoglicemia. Então se divulgou bastante essa situação, olha, a cada 3 horas você precisa se alimentar. Outra situação é quando você usa, por exemplo, a insulina intermediária, a insulina NPH, que a gente sabe que ela tem aí, ela começa a fazer efeito depois de umas 2 horas que foi aplicada, aí mais ou menos entre 6 até 10 ou 12 horas, ela acaba tendo um pico de ação. E se você não se alimentar nesse momento onde ela tem uma ação aumentada, né, muito aumentada, a quantidade de insulina no sangue, certamente vai fazer episódios de hipoglicemia. Então, automaticamente, o que a gente precisa prestar atenção? O nosso tempo para alimentação, ele vai estar exatamente ligado a que tipo de medicamento que eu estou usando para o meu tratamento do diabetes. Então, as medições das glicemias é que, no fim, vão acabar determinando isso. Existem pessoas com diabetes tipo 1 que fazem jejum, às vezes por 6 horas, 12 horas, e não fazem hipoglicemia. E por que isso acontece? Porque normalmente o controle do diabetes está de acordo, a dosagem de insulina, principalmente basal, ela é baixa, né? Porque por recomendação ela pode ir aí até 50% do tratamento, né? Da quantidade total de insulina que o indivíduo precisa, de 30% a 50% normalmente vem da insulina basal, mas muitas vezes tem pessoas com diabetes tipo 1 que tem um bom controle e ele tem insulina basal um pouco mais de 20%, por exemplo. Então, nessa situação, mesmo que você fique um período maior sem se alimentar, não corre risco de você fazer episódios de hipoglicemia. Então, automaticamente, o que a gente precisa ter como referência para tempo que eu vou precisar me alimentar? Inicialmente, respeita se você tem fome ou não. Esse é o mais importante, porque a gente tem que saber diferenciar a questão da fome e da vontade de comer. Então, isso é o mais importante. Tem fome, mede a glicemia.
e ver o quão necessário é você se alimentar naquele momento. Além disso, a situação da quantidade. Eu estou com fome, mas a minha glicemia está acima de 180, por exemplo. Então, se eu estou em hiperglicemia, o que eu vou fazer? Eu vou consumir uma quantidade reduzida com alimentos que tenham carboidrato. Vou dar preferência comer um pouco mais de proteína, por exemplo. Comer mais saladas, né? Que a gente sabe aí que vão ter vitaminas e minerais. Então, nessa situação, não é necessário exatamente se seguir essa regra de você precisa se alimentar a cada 3 horas. Isso vai estar diretamente relacionado ao tipo de diabetes e ao tipo de medicamento que você utiliza para o controle do diabetes. Eu tenho diabetes tipo 1 já há muitos anos e muitas vezes o que acontece? Você faz a contagem de carboidrato, só que nem sempre você se alimenta com um alimento que você sabe exatamente qual a porção de carboidrato para calcular a proporção de insulina. E aí qual é o detalhe que a gente tem? Você pode errar, e às vezes você erra para mais, você aplica mais insulina do que realmente tem de carboidrato naquele alimento. E o que vai acontecer? Às vezes, 1 hora, 2 horas depois que você se alimentou, você está fazendo hipoglicemia e obrigatoriamente você precisa se alimentar novamente. Mas é por uma questão de erro, é uma questão pontual. Mas não existe, né? O que eu quero que fique claro, que eu tenho visto muitas pessoas perguntarem de quanto tempo quem tem diabetes precisa comer. É você ter consciência de que não existe um padrão, isso aí vai ser individualizado e a gente tem que respeitar o medicamento que a gente está usando e também de como está distribuída aí as nossas refeições ao longo do dia, tá bom? Espero ter contribuído, né, com você em relação a esse conteúdo. Se você gostou, clica aí no gostei, compartilha, tá bom? Que isso ajuda a mais pessoas aí que têm diabetes também tomarem conhecimento dessa informação, tá bom? Então, muito obrigado, né, a você que me acompanhou. Um abraço e lembre-se que para a gente ter um bom controle do diabetes é sempre necessário respeitar o tratamento medicamentoso, respeitar o controle alimentar e acrescentar o exercício físico. É isso aí. Muito obrigado, um abraço, até mais.